Muita gente não sabe disso, mas a depressão tem vários graus. Muita gente pensa que depressão é apenas o grau grave, que é quando a pessoa está basicamente impotente num sentido muito grande, ela não consegue mais se levantar da cama, ela carrega 1 tonelada em cada pé. Muita gente pensa que depressão é só isso, mas isso não é verdade. Depressão tem basicamente 3 graus, leve, moderado e grave. É lógico que se eu for ser mais detalhista, eu posso falar que existe muito mais do que 3 graus, né? Porque, enfim, existem muitas pessoas com depressão, então, claro que existem mais graus do que 3. Mas eu vou explicar de uma maneira mais simples possível, falando sobre esses 3 graus, que basicamente isso ajuda você a entender esse assunto. Então, vamos lá. Começando pelo grau grave da depressão. Bom, o grau grave da depressão é realmente incapacitante. A pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, não consegue mais fazer praticamente nada e ela arrasta 1 tonelada em cada pé com qualquer coisa que ela for fazer. Tem um sentimento de cansaço muito grande, uma angústia muito grande, um vazio enorme. Ela não consegue mais ter praticamente nenhum momento de felicidade. Ela está apagada, é como se fosse um zumbi, um morto-vivo, e infelizmente isso é muito comum. Eu sou muito acostumado a atender pessoas nessa situação, e é um tratamento difícil, é um tratamento complicado, é um tratamento que vai exigir sessões toda semana, às vezes 2 vezes por semana em muitos casos, e é um tratamento longo. Não tem como esperar que numa situação grave aquilo seja resolvido de maneira rápida, seja depressão grave ou bipolaridade grave. Bipolaridade é outro tema, em outro momento eu falo sobre isso, mas em qualquer quadro grave não dá para esperar que seja resolvido de maneira rápida. Então a pessoa vai precisar ter muita paciência, vai ter que ter um profissional muito bom acompanhando toda semana, 1 vez por semana ou 2 vezes por semana às vezes. E esse processo de terapia nesse tipo de quadro pode demorar 4, 5, 6 anos até. Só que, obviamente, não significa que vai demorar 4, 5 anos para a pessoa melhorar. Não, felizmente não é isso. Eu noto, na minha experiência, bom, tenho 12 anos de clínica e sou muito acostumado com esse tipo de situação. E geralmente, uma pessoa que está num quadro muito grave, gravíssimo, que eu estou muito acostumado, às vezes, inclusive, com um transtorno de personalidade borderline associado, demora algo em torno de, só uma média que eu vou falar, tá? Não é uma regra, é uma média. 1 ano, 1 ano e meio, até que uma melhora realmente grande, concreta, comece a acontecer. Às vezes até menos do que isso, 8 meses, 10 meses. Só que aí depois a pessoa tem que continuar o tratamento para cuidar de todas as bases da saúde emocional, autoimagem, amor próprio, autoestima, autoconfiança, relações, os traumas que vêm do passado, e aí a vida vai ficando cada vez mais leve. Então isso demora aí muito mais do que 1 ano, 1 ano e meio, é algo em torno de 3, 4, 5, 6 anos, dependendo do caso, mas a melhora, ela é progressiva. A pessoa vai melhorando cada vez mais e sinceramente, é maravilhoso ver como que um zumbi ressuscita. Uma pessoa que está lá como um morto-vivo ressuscita. A pessoa começa a encontrar as qualidades dela, ela encontra sentido na vida, ela começa a sentir felicidade, que é algo que ela tinha certeza que era impossível. Enfim, antes de falar sobre a depressão moderada, um parênteses, eu tive depressão grave, tive depressão gravíssima e eu já senti tudo isso que eu acabei de falar na pele. Inclusive muitas vezes eu já pensei em acabar com tudo, né? Isso faz bastante tempo, mas isso já aconteceu comigo várias vezes no período que eu tive depressão. Inclusive, tem uma live minha no meu perfil do Instagram, se você não me segue lá, @psicólogo_Marcio_Jansante, onde eu conto a minha história, como eu superei a depressão. Tem muitas lives lá, inclusive no meu perfil do Instagram. Dê uma olhada lá, tem lives de 1 hora, 1 hora e meia, tem um monte de lives, uma delas é essa, onde eu conto a minha história. Bom, sobre a depressão moderada, na depressão moderada a pessoa ainda consegue ir trabalhar, ela consegue viver, ela consegue ter a vida dela, né? Estou falando sobre trabalho porque eu estou pensando em adulto, mas se a gente for pensar no adolescente, porque o adolescente também tem depressão, inclusive grave, moderada, né? O que eu quero dizer é que o centro da vida da pessoa, qual é o centro da vida de um adulto? Trabalho, relacionamentos. O centro da vida de um adolescente é a escola, muitas vezes. Não é trabalho, é escola. Escola, relacionamento social. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais ir para a escola, no caso da depressão grave. Ou então ela vai, mas é com uma dificuldade enorme. No caso da depressão moderada, a pessoa consegue ir com menos esforço, né, na escola, ou no trabalho, no relacionamento afetivo, etc., relacionamentos com pessoas, mas tudo fica prejudicado. A pessoa começa a ficar
começa a ficar, a cabeça dela fica ruim, ela fica desconcentrada, ela não consegue se concentrar de jeito nenhum, a cabeça está sempre com aqueles problemas, tem aquela angústia muito grande, aquela dor, aquela tristeza, aquele aperto no peito, aquela falta de sentido, aquele medo, aquela vergonha, aquele sentimento de incapacidade, aquela ansiedade enorme. Isso é depressão moderada, não é intensidade menor do que a depressão grave, mas a pessoa vai fazer as coisas dela, ela vive a vida dela. Muitas vezes a pessoa está rindo. Essa pessoa pode estar do teu lado, inclusive, pode ser você também, né? A pessoa está rindo, ela ri. E aí quem está perto pensa, nossa, o fulano está rindo. Como é que ele pode estar com depressão? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pode estar com uma perna quebrada e você pode rir. Não quer dizer que você não esteja com uma doença ou com um problema. Você pode estar com uma pneumonia e você pode dar risada. Não quer dizer que você não esteja doente. Então, depressão é uma doença, né? No caso da depressão grave, é bem mais difícil da pessoa ter momentos de felicidade. É praticamente impossível. No caso da depressão moderada, às vezes isso acontece. A pessoa tem períodos ali de alegria. Não chega a ser exatamente uma felicidade, né? Mas ela tem alguns momentos bons até. No caso da depressão leve, mais ainda. E aí o que acontece? Depressão leve, muitas vezes a pessoa nem imagina que aquilo que ela sente é depressão, porque ela tem uma tristeza, ela tem um vazio, uma coisa que ela sente às vezes a vida toda, ela tem lá os seus 50 ou 60 anos e nem imagina que aquilo é depressão. Mas é aquele mau humor, é aquele pessimismo, aquela pessoa que todo mundo fala que ela é chata, que ela é mal-humorada, né? E aí, aquilo é generalizado. E aí, quando a pessoa vai trabalhar, vai viver a vida dela, ela não sente nada disso. Claro, ela tem alguns problemas de relacionamento, claro, mas não chega a sentir tudo isso. Só que, quando ela chega em casa à noite, vai dormir ou acorda, ela tem todos os sentimentos da depressão que eu já descrevi, numa intensidade menor, mas ela tem. Às vezes também o que acontece? Tem um término de relacionamento, uma demissão. Aquela depressão que ela era leve, ela passa para um grau moderado. Então eu sempre explico como se fosse uma linha, né? Aqui embaixo, digamos que seja uma depressão leve. Digamos que aqui seja uma depressão moderada. E aqui uma depressão grave. Claro que existe uma gradação, né? Não é assim, leve, moderado, grave, como eu estou falando só. Claro que tem uma gradação dentro do grave, uma gradação dentro do moderado, uma gradação dentro do leve. Mas estou tentando falar da melhor maneira possível, mais simples possível. Então, a depressão oscila. Não é assim que eu tenho a depressão leve só, ponto final. Não. Eu estou, às vezes, num momento em que está leve, depois fica moderado, fica grave e assim por diante. Até o momento que a pessoa sai, né? Quando a pessoa sai através do tratamento psicológico e às vezes psiquiátrico junto, a pessoa muitas vezes pode ter recaídas. E nessas recaídas ela piora, depois ela melhora de novo. Bom, até que chega um momento que a pessoa estabiliza. Quando a pessoa estabiliza, raramente ela tem recaídas novamente. Bom, esse vídeo especificamente foi para falar sobre os graus da depressão. Tem um vídeo aqui cujo tema é a verdade sobre a cura da depressão. Nesse vídeo eu falo também sobre os graus, mas além de falar sobre os graus nesse outro vídeo, eu também falo sobre o tratamento, coisa que eu não estou falando aqui com tantos detalhes. Nesse outro vídeo eu falo muitos detalhes sobre o tratamento da depressão, tanto psicológico quanto psiquiátrico. Quais são os erros que as pessoas cometem? Por que muita gente não consegue se curar da depressão de jeito nenhum? E por que muitas pessoas se curam, né? O que acontece? Então, ali tem coisas que eu vejo meus pacientes recém-chegados na terapia falando, coisas que eles me perguntam, assim como pessoas lá no Instagram também me perguntam. Então assista esse vídeo que vai te ajudar muito também. Bom, então me siga lá no Instagram, @psicólogo_Márcio Jansante, veja minha live lá, como eu superei a depressão e outras também. Entra também no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Lá eu coloco áudios com dicas de saúde emocional para ajudar você também a ter uma vida melhor, mais saudável. Claro, inscreva-se aqui no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas podem receber ajuda, então faça a sua parte para isso. Deixe o seu comentário aqui embaixo e continue acompanhando. Não se esqueça de ativar o sininho para que você seja avisado ou avisada quando houver novos vídeos aqui no canal. Então é isso, se cuide e até o próximo vídeo.